devem utilizar o chat, identificado como bate-papo, e peço-vos que identifiquem o advogado destinatário e coloquem a pergunta dirigida a mim, André Batoca, que estou identificado como co-anfitrião. Pedimos também a todos que desliguem os vossos microfones para não haver interferências durante a apresentação. Vamos então começar esta sessão e dou a palavra ao Dr. Ricardo Nério. Muito obrigado, Dr. André Batoca. Nós decidimos começar este seminário com uma breve introdução sobre o estado de emergência. Todos nós já ouvimos falar efetivamente do que é isto do estado de emergência, mas achamos que é importante termos de facto uma pequena nota introdutória sobre esta questão. Ora, no passado dia 18, como todos sabemos, de março foi decretado o estado de emergência, uma vez que a Organização Mundial de Saúde havia já qualificado uma situação de emergência de saúde pública devido a esta epidemia do Covid-19. E, portanto, era muito importante assegurar o tratamento de medidas que, de alguma forma, estabelecessem uma proteção a esta epidemia. Ficaram suspensos alguns direitos, com a exclusiva finalidade de adotar as medidas necessárias para a proteção da saúde pública no contexto da pandemia. É um regime excepcional previsto na Constituição e o Governo é responsável por executar a declaração de estado de emergência nos termos declarados pelo Presidente da República e autorizados pela Assembleia da República. O Governo deve manter estas instituições informadas da execução da declaração do estado de emergência. O Governo pode fazer tudo o que quiser, claro que não. Ao abrigo do estado de emergência, o Governo pode aprovar as medidas com a única preocupação de proteger a saúde pública na medida do estritamente necessário. O Presidente elencou várias medidas que podem ter sido adotadas pelo Governo. Por quanto tempo pode ser declarado o estado de emergência? O estado de emergência pode ser declarado por 15 dias, podendo ser renovado por iniciativa do Presidente e desde consultado o Governo e autorizado a Assembleia. Foi declarado inicialmente de 19 de março a 2 de abril e posteriormente desde abril a 18 de abril. A sessão nos vai falar sobre as alterações ao regime de arrendamento urbano no âmbito do Covid-19. Doutora Nídia. Ora, muito boa tarde a todos. Obrigada, André. Eu vou-vos falar de uma forma mais breve possível, aqui especificamente quanto à Lei 4C de 2020, de 6 de abril de 2020, uma lei muito recente e que foi ainda mais recentemente completada através da Portaria 91 de 2020, de 14 de abril de 2020. Esta portaria entra em vigor hoje. Esta lei veio de uma forma muito breve, veio flexibilizar o pagamento das rendas para os arrendatários que tenham quebra de rendimentos e que essa quebra de rendimentos tenha sido uma consequência direta das limitações que, em nome da saúde pública, foram necessárias adotar. Além disto, esta lei permite que o IRU conceda empréstimos para pagamento das rendas no caso dos arrendatários habitacionais e no caso dos senhorios habitacionais que, para compensar, eu também considero esses empréstimos para compensar o valor das rendas devidas, mas não pagas. Permite ainda uma coisa inovadora, que é relativamente às entidades públicas, permite que estas entidades que têm imóveis arrendados possam tomar medidas também relativamente ao pagamento das rendas, ao não pagamento das rendas pelos seus arrendatários. Surge-nos então a questão que é quem pode beneficiar destas medidas. Estas medidas poderão ser beneficiadas pelos arrendatários habitacionais e não habitacionais, pelo fiador de arrendatário habitacional que seja estudante e não aufira rendimentos de trabalho e pelo estudante com um contrato de arrendamento para habitação. Além disto, e por fim, pelo senhorio de arrendatários habitacionais. De seguida, como é óbvio, todos queremos saber quais serão as condições que se têm que preencher para poder beneficiar destas medidas. No caso específico dos arrendatários habitacionais, tem que existir uma quebra superior a 20% dos rendimentos do agregado familiar, face aos rendimentos do mês anterior ou do período análogo do ano anterior,
e tem que apresentar uma taxa de esforço que seja ou se torne superior a 35%. Esta taxa de esforço vem mencionada na lei como sendo a parte percentual do total dos rendimentos mensais dos membros do agregado familiar, que é destinada ao pagamento da renda mensal da habitação e tem então que ser superior a 35%. Relativamente ao senhorio do arrendatário habitacional, temos também uma quebra superior a 20% dos rendimentos do agregado familiar, face aos rendimentos também do mês anterior ou do período análogo do ano anterior, e esta percentagem de quebra tem de ser provocada pelo não pagamento de rendas pelos arrendatários ao abrigo do disposto da presente lei. Atenção, estes requisitos, tanto para os arrendatários habitacionais como os senhorios de arrendatários habitacionais, são cumulativos, ou seja, não basta haver uma quebra de 20%, tem também que haver sempre a existência da taxa de esforço dos 35%. Além disto, no arrendatário não habitacional, porque esta lei também se aplica a estes, que condições é que estes arrendatários têm que ter? Têm que ser estabelecimentos abertos ao público, destinados a atividades de comércio de retalho e prestações de serviços encerrados ou que tenham as respectivas atividades suspensas ao abrigo do Decreto-Lei 2B de 2020, que já conhecemos, ou então ao abrigo de qualquer outra disposição que se destine à execução do estado de emergência. Além disso, temos também os estabelecimentos de restauração e similares abertos, exclusivamente para efeitos de convenção de alimentação destinada ao consumo fora do estabelecimento. Estamos aqui a falar naqueles restaurantes que continuaram com a atividade aberta e têm, por exemplo, o serviço de takeaway. Além disto, temos ainda a questão que nos surge, que é saber o que é que eu preciso de ter para poder beneficiar destas medidas. Os arrendatários que pretendam realmente beneficiar da moratória, do pagamento das rendas, têm que comunicar aos senhorios a sua impossibilidade de pagamento da renda nos 5 dias anteriores ao vencimento da primeira renda em que pretendam beneficiar. No caso das rendas que devam ser pagas a partir de 1 de abril, os arrendatários têm aqui não 5 dias, mas sim 20 dias após a data de entrada em vigor da presente lei, que é exatamente o dia 7 de abril de 2020. Relativamente aos estabelecimentos que poderão beneficiar do arrendamento, eu já fiz do arrendamento, não desculpem, desta moratória, eu já fiz a menção a esta situação. Cabe aqui mencionar uma situação que eu acho que o slide deve ter sido passado por à frente, mas que é uma das questões fulcrais, que é a seguinte: quais são efetivamente as medidas que esta lei vai implementar? Ora, nós temos a moratória, temos a moratória E o que é isto da moratória das rendas? Basicamente é o seguinte: nós temos, o arrendatário poderá, durante o período do estado de emergência e no mês subsequente, o arrendatário que não possa pagar a renda, após enviar a comunicação ao senhorio, poderá depois, durante esse período do estado de emergência, mais esse mês subsequente, não paga. Mas nos 12 meses seguintes, ele poderá fazer esse pagamento e esse pagamento terá que ser faseado. Qual é a forma de faseamento? O pagamento faseado será da seguinte forma: será pago 1/12 do valor global da renda mensal, juntamente com o valor da renda.
Pronto. Além disto, temos então também, além desta medida, temos o apoio o empréstimo, o apoio financeiro através do IRU. E o IRU, como é que isto funciona? Ou seja, o arrendatário ou o senhorio que pretender beneficiar deste apoio, porque o senhorio habitacional também pode beneficiar deste apoio, fará um pedido ao IRU para pagar parte, neste caso será, no caso do arrendatário, para pagamento das rendas vencidas e não pagas, e no caso do senhorio, para pagamento das rendas para compensar as rendas que não foram efetivamente pagas. Este pedido e todos os requisitos para poder beneficiar destas moratórias são passíveis de comprovação, não é? Documental, e toda esta documentação, nomeadamente quanto à quebra dos rendimentos, terá que ser entregue no prazo de 30 dias após a comunicação ao senhorio ou do requerimento apresentado no IRU. Consoante o caso, se esta documentação, por exemplo, depender de uma entidade competente, esse facto terá que ser comunicado ou ao senhorio ou ao IRU, mas, imperativamente, numa situação normal, terá que ser entregue toda a documentação nos 30 dias após a data da comunicação ao senhorio. Além da situação do arrendamento, vou-vos também falar aqui um bocadinho sobre o Decreto-Lei 10J de 2020, de 26 de março de 2020, que já entrou em vigor e que vai aqui atenuar os efeitos da redução da atividade económica, protegendo as famílias em matéria de crédito à habitação e também aqui protegendo as empresas nacionais ao assegurar um reforço da sua tesouraria e liquidez, através da implementação de várias medidas e desta forma garantindo aqui a sustentabilidade da nossa economia, dos rendimentos dos nossos cidadãos e das empresas. A questão fulcral, quais as medidas aplicadas com esta lei? Temos então uma proibição de revogação total ou parcial de linhas de crédito contratadas e empréstimos concedidos durante o período em que vigorar a presente medida, ou seja, pelo menos até 30 de setembro de 2020. Além desta medida, temos também a prorrogação por um período igual ao prazo de vigência, ou seja, pelo menos até 30 de setembro de 2020, de todos os créditos com pagamento de capital no final do contrato, juntamente com os restantes encargos, os juros, as garantias, todos esses encargos associados. Temos ainda a suspensão relativamente a créditos com reembolso parcelar de capital ou com vencimento parcelar de outras prestações pecuniárias. Ainda relativamente a esta suspensão destes tipos de créditos, o plano contratual de pagamento das parcelas de capital, das rendas, dos juros ou dos outros encargos são estendidos automaticamente por um período idêntico ao da suspensão. Quem pode beneficiar destas medidas, mais uma vez, são as famílias, as empresas, as instituições particulares de solidariedade social, associações de sem fins lucrativos e demais empresas. Todas estas têm que ter sido afetadas económica e financeiramente pela pandemia Covid-19. Este decreto-lei aplica-se a que tipo de créditos bancários? Este decreto-lei aplica-se aos créditos concedidos por instituições de crédito, sociedades financeiras de crédito, muito importante, sociedades de locação financeira, sociedades de factoring, sociedades de garantia mútua, bem como todas as outras sucursais de instituições de crédito a operar em Portugal. A seguir, temos uma questão que se prende com quais são as condições que eu tenho que preencher para poder usufruir desta moratória, chamemos-lhe assim.
têm que ter a residência em Portugal, no caso das pessoas singulares. No caso das pessoas coletivas, terão que ter sede em Portugal. Além disso, tem que estar numa das situações que este decreto-lei nos enuncia. Todas as situações têm a ver com situações muito pessoais, ou seja, são muito direcionadas para as pessoas singulares. As pessoas coletivas não têm que preencher este requisito, e tem muito a ver com o facto de a pessoa estar em isolamento profilático ou estar a prestar assistência a filhos ou netos. Tem a ver com o facto destas pessoas terem sido colocadas em redução do período normal de trabalho ou suspensão de contrato de trabalho, com situação de desemprego registado no Instituto de Emprego. Tem a ver com o facto também dessas pessoas serem trabalhadores elegíveis para efeitos de apoio extraordinário e serem aqui também trabalhadores de entidades cujo estabelecimento tenha sido encerrado ou tenha sido terminado o seu encerramento durante o período do estado de emergência. Além deste requisito, e muito importante também, temos a situação de que, para poder beneficiar desta moratória, estas pessoas singulares ou pessoas coletivas não podem, em 18 de março de 2020, estar numa destas situações, ou seja, não podem estar a mais simples situação de insolvência ou suspensão ou cessação de pagamentos, situação de execução judicial por parte de qualquer instituição junto das quais tem contratos de crédito e, além disso, em situação de demora ou incumprimento de contratos de crédito há mais de 90 dias. Além disto, e não poderia deixar de ser, para que se pudesse beneficiar desta moratória, tem que ter a sua situação regularizada junto da Autoridade Tributária e da Segurança Social, sendo aqui importante relevar, reforçar que não releva para este aspecto até ao dia 30 de abril de 2020 as dívidas contraídas no mês de março de 2020. Cabe aqui também perguntar qual é então o procedimento que eu tenho que cumprir para poder beneficiar desta moratória. Tem que haver todas as entidades, pessoas coletivas ou pessoas singulares que pretendam beneficiar desta moratória, têm que remeter uma comunicação, uma declaração de adesão por meio físico ou por meio eletrónico às entidades mutuantes. Esta declaração tem que ser acompanhada da respectiva documentação comprovativa da regularidade da respectiva situação contributiva e tributária. Nos 5 dias seguintes ao envio, ou melhor, não é ao envio, mas sim à recepção da declaração pelas instituições mutuantes, elas aplicam esta proteção, ou seja, a moratória é aplicada automaticamente, salvo-se, como é óbvio, as pessoas que pretendem beneficiar da mesma não cumprirem os requisitos. E nesse caso específico existe também uma obrigação por parte das entidades mutuantes de, se a pessoa não preencher esse requisito, essas entidades têm que comunicar pelo mesmo meio a essas pessoas de que no prazo de 3 dias úteis, de que realmente existe ali alguma desconformidade e que não podem beneficiar daquela moratória. Deixar-vos por fim com algumas notas que eu considero importantes para vos chamar a atenção, de que esta moratória entrou em vigor no dia 27 de março e vigorará até ao dia 30 de setembro. Pelo menos é essa a indicação que o Decreto-Lei nos dá. Existem vários deveres de informação das instituições que aplicam este tipo de medidas. E estes deveres de informação são regulados ou são densificados pelo Banco de Portugal, que é exatamente a mesma entidade que depois vai fiscalizar o cumprimento de todos os procedimentos de acesso a esta moratória. E aproveito para acrescentar que, caso as entidades
instituições mutuantes não cumpram algum dos requisitos definidos para ter acesso a esta moratória, este incumprimento constitui uma contraordenação. Toda esta regulamentação relacionada com as condições gerais é da responsabilidade, ou terá que ser elaborada pelo membro do governo responsável pela área das finanças. E assim termino a minha apresentação. Obrigada. Muito obrigado, doutora Nídia Conceição. Vou, de imediato, passar a palavra ao meu colega, doutor Tiago Marques, que nos vai falar sobre o layoff simplificado. Obrigado, André. Boa tarde a todos. Trago-vos este tema relativamente ao layoff simplificado, que foi implementado como medida excepcional no âmbito da pandemia que todos estamos a sentir, sendo que cumpre fazer aqui um breve enquadramento antes de começar a explicação prática do que é o layoff simplificado. Assim, o layoff simplificado começou por ser criado através de 2 portarias, sendo que o nome de layoff simplificado não seria o mais adequado às medidas que o governo pretendia implementar. Simplesmente chamou-lhe o nome de layoff simplificado relativamente às medidas de financiamento por parte do Estado que já estavam previstas no Código de Trabalho, no artigo 305. Com a evolução da pandemia e das medidas que o governo achou por bem adotar, foi alterando os requisitos, foi alterando os considerandos deste layoff simplificado, até que publicou no dia 26 de março o Decreto-Lei número 10G 2020. Ora, com este Decreto-Lei, então, já começámos a ter uma figura mais próxima do layoff dito tradicional previsto no Código de Trabalho. Mas o que é que consiste, afinal, este layoff simplificado? Este layoff simplificado é uma medida extraordinária e temporária, friso bem estas 2 questões, de apoio à manutenção dos contratos de trabalho, e não uma questão de apoio a uma crise de uma empresa. Antes, sim, é um lado mais otimista que o governo quis aqui transmitir para uma situação de pós-Covid, em que incentiva as empresas a manterem os contratos de trabalho dos seus trabalhadores. E para isso adotou aqui várias medidas, conforme vamos ver, nomeadamente partindo logo do pressuposto a quem é que se aplica este layoff simplificado. Basicamente, o layoff simplificado aplicam-se a todas as empresas de natureza privada, incluindo as entidades do setor social, ditas IPSS, que estejam comprovadamente em situação de crise empresarial, quando disto resulte um de 3 requisitos, nomeadamente o encerramento total ou parcial da empresa ou estabelecimento. Aqui há que verificar esta distinção entre a empresa ou uma empresa com vários estabelecimentos que possa estar só em situação de crise num desses seus estabelecimentos, /lojas, ou decorrente do dever de encerramento que todos conhecemos dos vários serviços que foram fechados decorrentes do estado de emergência, ou então, passando ao próximo requisito, derivado da paragem total ou parcial da atividade da própria empresa ou também estabelecimento, mas agora que resulte da interrupção das cadeias de abastecimento globais ou da suspensão ou cancelamento de encomendas. Como daqui decorre facilmente de verificar, qualquer empresa que até possa estar em atividade, mas os seus fornecimentos, o seu estoque fica a zeros porque teve aqui uma interrupção no seu fornecimento. Aqui também terá o preenchimento do requisito para requerer a ajuda do Estado para este layoff simplificado. Ou então, por último, se verificar uma quebra abrupta de pelo menos 40% da sua faturação no período de 30 dias anteriores ao do pedido junto dos serviços competentes, nomeadamente a Segurança Social. E assim passávamos à próxima pergunta de sabermos se este layoff também se aplica ou não a estas novas medidas que temos estado a ouvir de apoios aos sócios gerentes ou órgãos estatutários. Há que fazer aqui esta chamada de atenção: este layoff simplificado não se aplica aos sócios gerentes. Aliás, as medidas do diploma referente aos sócios gerentes
previstas no Decreto 12A de 2020 e publicadas no passado dia 6 de abril, tiveram em vista o alargamento das medidas que foram adotadas para os chamados trabalhadores a recibos verdes e não o mesmo regime previsto para as empresas com trabalhadores por conta de outrem. Assim, só fazendo aqui um breve parênteses, este apoio aos sócios gerentes aplica-se em duas medidas. Primeiro, e que são distintas do layoff simplificado. Em primeiro lugar, o valor dos apoios são bastante inferiores, nunca chegarão aos valores referidos pela Segurança Social quanto ao layoff simplificado de 1.905 euros, ficarão sempre a rondar uma média do salário mínimo nacional ou inferior e terá que ter também como requisito sócios gerentes de empresas sem trabalhadores. Isto é muito importante. Isto porque nas empresas com trabalhadores, em que isto se verifique, caso seja necessário, o sócio gerente pode sempre vir a requerer não o apoio do layoff simplificado ou deste apoio deste decreto-lei, mas sim o apoio do subsídio de desemprego, que será sempre mais benéfico. Esta situação, também só por último, para dar aqui a nota deste enquadramento dos sócios gerentes, foi adotada quando se verificou que há cerca de 76 mil pessoas que se encontram nesta situação de sócios gerentes em negócios por conta própria, em unipessoais, e o Estado verificou que há cerca de 76 mil pessoas que estão dependentes de apoio que não estavam a receber. Mas retomando o layoff simplificado e passando à próxima pergunta, damos aqui nota relativamente a outra questão, que será de saber, além de quem se aplica, que já vimos que não se aplicam aos sócios gerentes, há também que dar aqui a nota de que é que consiste efetivamente este apoio. Há duas, na nossa opinião, há aqui várias medidas, mas há duas que cumpre salientar. A primeira, que já referi, que se prende com o apoio monetário, que varia entre um salário mínimo ou o máximo de 3 salários mínimos, sendo que desse máximo de 3 salários mínimos a Segurança Social suporta 70% do valor, sendo o remanescente 30% suportado pela entidade patronal. Portanto, em termos práticos, o apoio máximo que a Segurança Social irá comportar por cada trabalhador será de 1.333,50 euros. Importa aqui também referir um outro apoio já com vista a uma normalização da atividade, já com vista a um pós-Covid, que importa também as empresas começarem a pensar um bocadinho nesta situação, sendo que entre hoje e sexta-feira vamos ouvir os nossos políticos já a falar da renovação do estado de emergência, mas já com vista à saída do estado de emergência e ao retomar da atividade económica, que será o facto das empresas que recorreram a este regime do layoff poderem recorrer a um incentivo financeiro também, pago de uma só vez pelo IFP, no valor de 635 euros por cada trabalhador. Sendo verdade que a esmagadora maioria do tecido empresarial português não se tratam de grandes empresas, mas eu dou-vos este exemplo de uma empresa que tenha cerca de 1.000 trabalhadores e os coloco todos em layoff, no fim, com esta medida de apoio, conseguirá ir buscar 635 mil euros de apoio para o relançamento da sua atividade. Retomando mais uma questão de saber qual a duração do apoio do layoff. Ora, este apoio do layoff inicialmente vinha previsto nas portarias que o definiram como sendo um apoio que teria uma duração de 1 mês com uma renovação máxima até 6 meses. Atualmente o que o Decreto-Lei prevê é que estes apoios têm à mesma uma duração inicial de 1 mês, mas prorrogável mensalmente até um máximo só de 3 meses e não de 6, como antigamente estava previsto na portaria. Também estamos em crer que, eventualmente, caso seja necessário, este máximo de 3 meses poderá ser prorrogado até um máximo de 6 meses, sendo que a renovação deverá sempre ser feita mensalmente e exatamente da mesma forma que foi feito o seu
pedido inicial. E para concluir, e pegando nesta última questão que estava a mencionar, do pedido inicial do requerimento de layoff, o que é que uma empresa deverá fazer para requerer o layoff? Este requerimento, este pedido, conforme já foi dito, quer pelo próprio Ministério do Trabalho, quer mesmo pela Segurança Social, são medidas muito simples, tentando descomplicar alguns rumores que temos ouvindo por parte de outras entidades que tentaram complicar uma situação que o Governo pretendeu simplificar. Nesse sentido, o que é preciso? 3 pontos apenas. Um primeiro ponto é a empresa apresentar um requerimento que tem um modelo próprio, que está disponível no portal da Segurança Social, onde a própria empresa vem declarar a situação específica, enquadrando-a num dos 3 requisitos que verificamos no início desta apresentação, assina esse próprio requerimento e também é assinado pelo contabilista, que também certifica a veracidade da declaração que está a ser declarada nesse requerimento. Posteriormente, este requerimento terá que ser entregue através dessa mesma plataforma da Segurança Social, em que, a acompanhar, irá também um anexo com a indicação dos trabalhadores que que a empresa quer colocar em situação de layoff. Seja essa situação de layoff a totalidade, ou seja, das horas, ou seja, a suspensão propriamente dita do contrato de trabalho, ou a redução do horário do contrato de trabalho. Nesse formulário que vem em anexo, terá que ser indicado, por um lado, os trabalhadores, por outro lado, o período de layoff, se é redução, se é suspensão total do contrato de trabalho, e a concluir o número da identificação de beneficiário da Segurança Social do próprio trabalhador que vai ser beneficiado do regime do layoff simplificado. Por último, deverá também ser acompanhado este requerimento pelo IBAN da própria empresa para que possa proceder, a Segurança Social possa proceder às transferências dos valores, que já foi dito pela própria Segurança Social, que está a tentar que os mesmos sejam sempre efetuados até ao dia 28 de cada mês. De referir aqui uma nota importante, que os pagamentos não são adiantados pela Segurança Social, antes sim são sempre pagos inicialmente pela entidade patronal, que a posteriori é reembolsado pela Segurança Social até ao que acabei de referir, ao dia 28 desse mesmo mês. Pelo que acabei de referir, julgo ter feito aqui um resumo dos pontos essenciais do que será o layoff simplificado. Estarei sempre à disposição de todos para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos que tenham por necessários, passando de novo a palavra ao meu colega André Batoca. Muito obrigado, Tiago. De seguida vamos ter a apresentação da minha colega doutora Sara Minhalma sobre o tema alojamento local, principais alterações causadas pelo Covid-19. Uma temática com bastante relevância, do ponto de vista prático, até na zona do Algarve, onde existe grande investimento nesta área. Sara? Obrigada André. Boa tarde a todos. Relativamente ao panorama atual do alojamento local, vou começar por dizer-vos que o regime aplicável à data de hoje é o que vem no decreto número 2P/2020, 2 de abril, que foi o que regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, nomeadamente no artigo 11º, número 1, conjugado com o número 34 do anexo 2, conclui-se que os estabelecimentos de alojamento local podem permanecer abertos ao público durante o período de vigência do estado de emergência. Podem, inclusivamente, prestar serviços de restauração e bebidas só exclusivamente para os hóspedes. A exceção é na região autónoma da Madeira, que o Governo Regional, através de uma resolução, suspendeu e, portanto, estão encerrados ao público tanto os empreendimentos turísticos como os estabelecimentos de alojamento local na região autónoma da Madeira. Claro que não se aplica, isto desde as 0 horas do dia 3 de abril, não se aplica aos hóspedes que à data da entrada em vigor já se encontravam nos empreendimentos turísticos ou nos estabelecimentos de alojamento local, que devem permanecer até o final da estadia, mas sempre no cumprimento do dever geral de recolhimento. Portanto, em Portugal continental e na região autónoma dos Açores, os estabelecimentos de alojamento local podem estar a funcionar e abertos ao público, mas
devem sempre respeitar as regras de segurança e de higiene previstas no artigo 19, número 1, alíneas A e B do referido decreto, nomeadamente nos espaços físicos, os hóspedes têm de ter uma distância mínima de 2 metros e toda a prestação dos serviços dentro dos estabelecimentos tem que obedecer as regras de higiene e as regras sanitárias emitidas pela Direção-Geral da Saúde. De facto, não existe um regime especial nem medidas de apoio específicas para fazer face à quebra acentuada da atividade de exploração dos estabelecimentos de alojamento local. Mas, no entanto, podem as empresas que se dedicam à exploração do alojamento local recorrer ao regime do layoff simplificado, conforme foi referido anteriormente pelo meu colega, uma vez que o cancelamento das reservas nos estabelecimentos de alojamento local está incluído no conceito de paragem total ou parcial da atividade da empresa e resulta, inevitavelmente, da interrupção das cadeias de abastecimento globais e do cancelamento das reservas. Podem também, em alternativa, através do artigo 26 do Decreto-Lei nº 12A/2026 de Abril, também já referido anteriormente, estabelece um novo regime de apoio aos trabalhadores independentes, extensível aos empresários em nome individual e aos sócios gerentes de sociedades sem trabalhadores e com faturação anual inferior a 60 mil euros, que registaram uma redução da sua atividade económica quando comprovarem que preenchem os requisitos. Podem ainda também recorrer às linhas de apoio à tesouraria para microempresas do turismo e empresários em nome individual, de modo a minimizar o impacto da redução da procura e da diminuição da sua atividade causada pela pandemia. Como todos sabem, o turismo é dos setores mais afetados pela atual crise sanitária e o turismo inclui também o alojamento local. E o que fazer? Muitos proprietários que exploram o seu imóvel através do alojamento local não sabem o que fazer neste momento porque houve uma redução na procura drástica, diminuiu o fluxo de turismo internacional, diminuiu imenso, houve cancelamento massivo de reservas e o que fazer tendo um imóvel e não tendo procura. Eu destaco 4 hipóteses. Primeira hipótese, manter a atividade aberta, com as necessárias adaptações face à situação atual. Segunda hipótese, suspender a atividade e retomar a exploração do alojamento local quando a situação normalizar. Terceira hipótese, desistir do alojamento local, transferir o imóvel para o mercado de arrendamento de longa duração. Ou, por fim, desistir do alojamento local e vender o imóvel. Vou-vos falar então sobre a primeira hipótese. A decisão de manter a atividade aberta com as necessárias adaptações. Resumidamente, é adaptar a exploração do alojamento local às circunstâncias atuais. Pode passar por uma redução dos preços da estadia, como há menos procura, também vai haver inevitavelmente uma redução de custos e quero chamar a atenção para o facto deste ano o turismo vai ter que ser orientado para o turismo interno, porque não sabemos quando é que o fluxo de turismo internacional vai voltar à normalidade. Posto isto, quem decidir manter a atividade aberta e o alojamento local a funcionar, eu chamo a atenção para a alteração ao Código do IRS que foi feita pela Lei nº 2/2020, de 31 de março, que é a Lei do Orçamento do Estado para 2020. No seu artigo 31, número 1, a linha H, que nos diz que no âmbito do regime simplificado, os rendimentos de exploração dos estabelecimentos de alojamento local na modalidade de moradia ou apartamento localizados em áreas de contenção são tributáveis pelo coeficiente 0,50, ou seja, 50% do rendimento obtido vai ser taxado, mas isto só na modalidade de moradia ou apartamento e nas áreas de contenção. Em Lisboa, as áreas de contenção são as zonas históricas como Moraria, Alfama, Bairro Alto. Aqui no Algarve tem que ser visto autarquia a autarquia, porque as autarquias é que determinam quais são as zonas de contenção.
Nas zonas fora das áreas de contenção, mantém-se tudo igual. O coeficiente é 0,35. Eu não vos vou falar da segunda opção, quem decidir suspender a atividade e retomar quando a situação normalizar, não vou debruçar-me sobre essa opção, vou passar para a terceira hipótese, que é desistir, portanto, do alojamento local, transferir o imóvel para o mercado de arrendamento de longa duração. Implicações fiscais. Outra alteração que deriva da Lei do Orçamento do Estado para 2020 foi precisamente a isenção do pagamento da mais-valia quando o imóvel deixa de estar afeto à atividade de alojamento local e passa para a esfera do património particular do proprietário, mas com a condição de se manter durante 5 anos consecutivos no arrendamento de longa duração. Esta afetação tem que ser imediata, no momento em que se vai desafetar o imóvel do alojamento local da atividade empresarial. E então, os proprietários não vão ser taxados em termos de mais-valias. Isso é uma opção para quem quer um rendimento fixo e não consegue fazer face a esta quebra da procura. Pode ser uma boa opção, mas tem que ser um arrendamento de pelo menos 5 anos consecutivos. Vou então falar da última hipótese, que para mim é a menos vantajosa, pelo menos em termos fiscais, que é a seguinte: desistir do alojamento local e vender o imóvel. Em primeiro lugar, ao desistir do alojamento local, se vai dar origem ao pagamento de uma mais-valia, porque o imóvel vai passar da atividade empresarial para a esfera pessoal do proprietário e a autoridade tributária vai calcular a diferença entre o valor do imóvel no momento em que ele foi afeto à atividade de alojamento local e o valor do imóvel atualmente. Por exemplo, eu sou proprietária do imóvel, no ano de 2015 fui passar o imóvel para a esfera empresarial para poder explorá-lo como alojamento local e dei um valor de 100.000 euros. Hoje, em 2020, decidi retirar o imóvel do alojamento local e o imóvel atualmente vale 150.000 euros. Portanto, isso gera uma mais-valia de 50.000 euros, que vai ser tributada a 50%. E, além de desistir do alojamento local, se eu decidir vender agora o imóvel, vou pagar outra mais-valia. Uma mais-valia pela venda, em que o valor vai ser apurado pela diferença entre o valor da venda e o valor de aquisição. Existe, porém, uma exceção. Se eu adquirir o imóvel antes de 1 de janeiro de 1989, não vou pagar a mais-valia pela venda, vou apenas pagar a mais-valia quando retirar o imóvel do alojamento local. Mas eu vou dar outro exemplo. Eu continuo a manter o imóvel afeto ao alojamento local e decido vender o imóvel. Assim, nesse estado. Vou apenas pagar uma mais-valia, a mais-valia pela venda. Portanto, não pago a mais-valia que eu falei anteriormente. Mas isso depende muito de caso a caso, cada caso tem que ser analisado convenientemente para poder também dar uma resposta conveniente. Quero, antes de terminar a minha apresentação, falar sobre a iniciativa Rooms Against Covid-19. Foi criada uma plataforma de reservas de apartamentos e quartos para os profissionais de saúde, em que os proprietários, as pessoas que exploram o alojamento local, cedem gratuitamente o seu imóvel aos profissionais de saúde que estão a lutar contra a Covid na linha da frente, os profissionais de saúde que não querem ir a casa porque não querem contagiar as suas famílias ou que estão deslocados da sua área de residência. Foi uma iniciativa autorizada pela Direção-Geral de Saúde e que tem o apoio financeiro do Turismo de Portugal, e eu vou passar a explicar como é feito esse apoio. De facto, a ALEP, que é a Associação do Alojamento Local em Portugal, com então o apoio financeiro do Turismo de Portugal, dá uma contrapartida aos proprietários que exploram o alojamento local de 7 euros por noite para cobrir os custos de consumo, sendo que a limpeza é suportada inteiramente e no final da estadia, nos 3 dias depois do check-out, pela ALEP e pela equipa do projeto.
Queria então chamar a atenção para esta iniciativa, porque de facto estamos todos juntos e se cada um contribuir na medida das suas possibilidades, juntos vamos ultrapassar esta crise e retornar à nossa vida normal o mais depressa possível. Por mim é tudo. Muito obrigada pela vossa atenção. Passo a minha palavra ao colega André. Obrigado, Sara. Sem dúvida, muito importante estas alterações, em especial para a zona do Algarve. E eu vou passar a palavra à doutora Filipa Leal Barreto, que nos vai falar sobre as medidas de apoio às empresas. Doutora Filipa. Obrigada, doutor André, e obrigada pelo convite. Vamos passar então a analisar e a abordar as medidas de apoio às empresas, sendo certo que todos sabemos que estamos a viver um dos períodos mais conturbados da nossa história e, consequentemente, este é um período que vai ficar marcado na nossa história. Desta forma, o Governo teve que adotar um conjunto de medidas para combater o Covid-19, nomeadamente para tentar conter o grande impacto negativo que esta pandemia estava a ter sobre diversos fatores da nossa vida, nomeadamente para tentar conter o grande impacto negativo que estava a ter sobre as nossas empresas. Desta forma, o Governo implementou medidas que passam, desde logo, por proteger o emprego, preservar o rendimento das famílias, evitar a destruição de empresas e, consequentemente, assegurar os postos de trabalho. Os postos de trabalho têm aqui uma relevância muito grande, uma vez que é importante a não destruição dos postos de trabalho para a continuação da nossa atividade económica quando a economia ressurgir e quando a retoma ressurgir. Desta forma, o Governo decidiu adotar um conjunto de medidas para aliviar a tesouraria das empresas, que passam desde logo pelo apoio à manutenção do emprego e também por assegurar que a Segurança Social paga uma parte substancial dos salários dos trabalhadores. Isto porque muitos trabalhadores estão impedidos de poder continuar a sua atividade, de poder trabalhar, uma vez que as empresas para as quais trabalha se encontram forçosamente encerradas. Desta forma, o Governo criou um conjunto de linhas de crédito para apoiar as empresas, apoio esse que é feito através de garantias do Estado, para que assim as empresas consigam, através do acesso a estes meios de financiamento, através destes meios financeiros, ir cumprindo com os seus objetivos. O Governo criou então linhas de crédito, que é um pacote de medidas temporárias de apoio às empresas, com o objetivo, tendo em vista a mitigar o impacto negativo, o impacto económico negativo resultado da pandemia do Covid-19. A resolução do Conselho de Ministros número 10A/2020, 13 de março, alterada pela resolução do Conselho de Ministros número 11A/2020, 23 de março, prevê a reformulação das condições relativas aos apoios e incentivos no âmbito do quadro de referência estratégico nacional e do programa Portugal 2020. No âmbito do programa Portugal 2020, estão previstos alguns apoios, desde logo os prazos de pagamento são mais reduzidos. Há um diferimento das prestações de reembolsos de incentivos, isto quer dizer que as empresas com quebras de negócio podem diferir o pagamento por um período de 12 meses. Também há a elegibilidade de custos com ações canceladas ou adiadas, o que significa que as empresas que veem as suas ações serem canceladas e que tiveram custos com essas ações que não vão poder realizar, essas despesas podem ser e são elegíveis para reembolso. Por fim, de acordo com as medidas previstas no programa Portugal 2020, é considerado também o Covid-19 como um motivo de força maior nos apoios do Portugal 2020. Relativamente às linhas de crédito, foram anunciadas pelo Governo 4 linhas de crédito, que representam 3 mil milhões de euros de financiamento adicional à economia.
Importa aqui fazer uma ressalva, este valor vai ser aumentado. Já foi comunicado pelo Ministro da Economia, no entanto, o Ministro da Economia ainda não concretizou o valor concreto. Portanto, sabemos que, à partida, estas verbas vão ser, o valor da verba vai ser duplicado, ou seja, dos 3 mil milhões de euros vamos passar a ter linhas de crédito com uma verba de 6 mil milhões de euros, mas decidi manter ainda este valor, uma vez que precisamos de uma confirmação do valor concreto. As linhas de crédito que foram criadas destinam-se a microempresas, pequenas e médias empresas, small mid cap e mid cap. Estas empresas, para se poderem candidatar a uma linha de crédito, têm que verificar cumulativamente os seguintes requisitos. Desde logo, as empresas têm que ter uma situação líquida positiva no último balanço aprovado, ou, no caso de se encontrarem numa situação líquida negativa, têm que mostrar uma regularização em balanço intercalar aprovado até à data da operação. Além disso, as empresas têm também que ter a sua situação regularizada perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária e não podem ser consideradas como empresas em dificuldades à data de 31 de dezembro de 2019. Por fim, estas empresas não podem ter incidentes não regularizados junto da banca e do sistema de garantia mútua à data da emissão da contratação. Vamos fazer aqui um parênteses relativamente às linhas de créditos, só para dar uma pequena definição do que são mid-cap, small mid-cap e pequenas e médias empresas. A definição de mid-cap e de small mid-cap está prevista no artigo 2º do Decreto-Lei número 81/2017 de 30 de junho. Considera-se como uma empresa de média capitalização, ou seja, uma mid-cap, aquela empresa que, não sendo uma pequena e média empresa, empregue menos de 3 mil pessoas. Por sua vez, na categoria de empresas de média capitalização, considera-se como a empresa de pequena média capitalização, ou seja, como uma small mid-cap, aquela empresa que emprega menos de 500 pessoas. Relativamente às pequenas e médias empresas, a definição encontra-se na recomendação número 2003/361 da Comissão Europeia, de 6 de maio de 2003. Desta forma, a categoria das micro, pequenas e médias empresas, vulgarmente conhecidas por PME, é constituída por empresas que empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de negócios anual não excede 50 milhões de euros ou cujo balanço total anual não excede 43 milhões de euros. Relativamente às linhas de crédito, estas linhas destinam-se aos seguintes setores: aos setores da restauração, agências de viagem, animação e organização de eventos, empresas de turismo, que engloba aqui os empreendimentos e também os alojamentos, e ainda o apoio à atividade económica. Fazer relativamente a este slide duas considerações. Desde logo, o facto de as verbas destinadas a cada setor ter que, uma parte dessa verba ter que se destinar para micro e pequenas empresas. No caso, por exemplo, do setor da restauração, a verba desta linha de crédito para este setor, a verba fixa-se nos 600 milhões de euros, mas destes 600 milhões, 270 milhões de euros têm que se destinar a micro e pequenas empresas. A segunda e assim acontece com os restantes setores. Fazer aqui outra ressalva relativamente à última linha que se encontra aqui neste slide. Inicialmente esta linha estava, este quarto setor era o setor da indústria, que incluía o têxtil, o vestuário, calçado, indústrias extrativas e da fileira de madeiras e cortiça. Este setor foi substituído e passámos a ter uma linha de crédito de apoio à atividade económica. E o setor da indústria não foi esquecido, passando assim a incluir-se dentro desta linha e deste setor de apoio à atividade económica. Se virmos também aqui a verba que está disponibilizada para este setor, é de 4 milhões de euros. O que acontece é que, como eu disse há pouco,
a verba disponibilizada para as linhas de crédito vai aumentar de 3 mil milhões, provavelmente para os 6 mil milhões de euros. Daí que esta linha de crédito destinada ao apoio à atividade económica já está atualizada com o valor que passará a ter este setor e, portanto, vai abranger todos os setores que não estão abrangidos nos setores da restauração, do alojamento e do turismo. Relativamente às linhas de crédito, as linhas de crédito são disponibilizadas às empresas através das instituições bancárias e são garantidas pelo Estado. Relativamente às condições gerais das linhas de crédito, desde logo encontramos como limite máximo por empresa o valor de 1.500.000 euros. Ora, o que acontece é que se tratar de uma média empresa, small mid cap e mid cap, o montante máximo de financiamento para este tipo de empresas é então 1.500.000 euros. No entanto, se tratar de uma pequena empresa, de pequenas empresas, o valor ou o montante máximo de financiamento por empresa já é menor, passa a ser o montante máximo de 500.000 euros. Por fim, se tratar de uma microempresa, o montante máximo de financiamento por empresa fixa-se nos 50.000 euros. Para que uma empresa se possa candidatar a uma linha de crédito, tem que se verificar os requisitos que já foram referidos anteriormente, que são requisitos cumulativos e, portanto, tem que apresentar uma situação líquida positiva, ou no caso de se tratar de uma situação líquida, de apresentar uma situação líquida negativa, tem que ter uma situação regularizada num período intercalar. Além disso, tem também que ter uma situação regularizada perante a autoridade tributária e a segurança social. Além disso, as empresas têm que, para poder candidatar-se a uma linha de crédito, têm que também assumir o compromisso de manter os postos de trabalho permanentes até 31 de dezembro de 2020. As empresas também têm que ter uma operação que seja considerada elegível para se poder candidatar a estas linhas de crédito. Hoje as operações elegíveis são as operações destinadas exclusivamente ao financiamento das necessidades de tesouraria. Portanto, estas linhas de crédito destinam-se ao financiamento das necessidades de tesouraria. Além disso, as empresas têm que se localizar em território nacional. Isto significa que se uma empresa tentar ou ponderar candidatar-se a estas linhas de crédito com a intenção de realizar operações que se destinam à reestruturação financeira ou que impliquem uma consolidação do crédito vivo, ou se pretenderem candidatar-se a este crédito para operações destinadas a liquidar financiamentos que foram anteriormente acordados com o banco, não devem fazer a sua candidatura, uma vez que estas são consideradas operações não elegíveis e, portanto, as empresas não vão conseguir aceder às linhas de crédito. Os requisitos que nós falámos anteriormente, desde logo a questão de ter uma situação líquida positiva ou negativa, desde que regularizada, estas condições não são exigidas para empresas que tenham menos de 24 meses de atividade, nem para empresários em nome individual, sem contabilidade organizada. Pedia ao meu colega, ao Dr. André Batoca, para voltar ao slide anterior, por favor, obrigada, para continuarmos a ver aqui as condições gerais. Portanto, o máximo por empresa, já vimos que o máximo será 1.500.000 euros para as médias empresas small mid cap e mid cap. Além disso, as garantias prestadas às empresas são prestadas pelas sociedades de garantia mútua até 90%, as contragarantias são do Fundo de Contragarantia Mútua em 100%, o período de carência será de até 18 meses, o prazo máximo das operações até 6 anos e as amortizações terão que ser efetuadas até 4 anos. Foi ainda criada uma nova linha de crédito, que está no slide seguinte. É uma linha de crédito que se destina às microempresas do setor do turismo. Esta linha de crédito tem uma verba, a esta linha de crédito foi destinada uma verba de 60 milhões de euros, com as seguintes condições. Desde logo, é atribuído à empresa um valor de 750 euros mês
por trabalhador, com um montante até 20 mil euros. A duração desta linha de crédito é 3 meses, os reembolsos são feitos em 3 anos, com 1 ano de carência. É uma linha de crédito sem juros. A entidade responsável é o Turismo de Portugal e a garantia é a fiança pessoal do sócio. Para terminar, dizer-vos ainda que existe ou existia uma linha de crédito que a linha de crédito capitalizar a Covid-19 era uma linha de crédito que inicialmente foi destinada a uma verba de 200 milhões de euros, entretanto essa verba foi aumentada para os 400 milhões de euros, mas quer o Fundo de Maneio, quer o Plafond Tesouraria, estas linhas encontram-se neste momento esgotadas e, portanto, as empresas já não se podem candidatar a esta linha de apoio. Espero ter conseguido abordar as linhas de crédito e explicar como é que as empresas podem candidatar-se a estas linhas de crédito, sendo que passa sempre por apresentar a candidatura à instituição bancária com a qual na qual tenham conta, portanto têm que apresentar sempre a sua candidatura a uma instituição bancária. Obrigada. Passo para o Dr. André. Muito obrigado, doutora Filipe Leal Barreto. Muito obrigado a todos os participantes, os meus colegas que tiveram aqui as suas apresentações muito esclarecedoras. Abrimos agora um período para perguntas e respostas. Eu relembro que devem colocar as questões através do bate-papo, dirigidas a mim, que estou identificado como co-anfitrião, André Batoca. Já temos aqui algumas questões por parte de alguns participantes que nos chegaram através do Facebook e também através do bate-papo. Eu vou colocar aqui, vou passar a ler. A primeira questão é para o Dr. Tiago Marques. Pergunta-se aqui um participante como é que ficou a situação dos gerentes, embora não sendo abrangidos pelo layoff, quais as medidas criadas para a sua proteção? Dr. Tiago Marques, tem a palavra. Obrigado, André. Conforme já tinha referido durante a apresentação, efetivamente a situação do sócio-gerente é uma situação que não estava acautelada e ainda não está, uma vez que o que está previsto é que o formulário para a proteção do sócio-gerente esteja disponibilizado apenas hoje no site da Segurança Social, sendo que efetivamente há aqui uma distinção clara entre o regime do layoff para os trabalhadores por conta de outrem e empresas com trabalhadores por conta de outrem, e os ditos sócios-gerentes, os donos, digamos, das microempresas que têm estabelecimentos que os próprios dirigem e trabalham, estão à frente dos mesmos, que é o mesmo regime que já se aplicava aos trabalhadores independentes. Simplesmente desde meados da semana passada para aqui foi alargado o âmbito para os sócios-gerentes ou órgãos estatutários de empresas, desde que essas empresas não tenham trabalhadores. É muito importante frisar isto. E o que é que também temos aqui a notar relativamente às diferenças relativamente ao layoff? Para começar, os apoios. Em primeiro lugar, o apoio no layoff para um trabalhador por conta de outrem pode ir até 2/3 do seu ordenado. Temos aqui depois uma questão controversa que ainda não está esclarecida e julgo que nunca ficará, de saber se a entidade patronal pode complementar os 2/3 do vencimento a partir do momento em que ultrapassa o valor de 1.900 euros, números redondos. Aqui na situação de sócio-gerente isso não se aplica, uma vez que o apoio máximo que um sócio-gerente poderá vir a ter é de 635 euros por mês, com um mínimo de 438 euros, apurando-se este valor com base na base de incidência contributiva de cada um destes trabalhadores independentes / sócios-gerentes, relativamente ao que declararam no e-fatura no ano anterior, sendo que também o que aqui muda relativamente ao layoff é o máximo da duração prevista de apoio, enquanto no layoff está previsto um máximo de renovações até 3 meses, aqui já estende para o dobro, para o máximo
de 6 meses. No entanto, nunca ultrapassa o valor máximo dos 635 euros, que no caso do layoff é o valor mínimo que cada trabalhador pode oferir. Ainda de dar nota que, efetivamente, há aqui a questão do duplo preenchimento de requisitos, ou seja, para que um sócio-gerente ou membro de órgão estatutário possa requerer estes apoios, tem que se verificar, como já se viu, que tem que pertencer a sociedades que não tenham trabalhadores, sendo que a crescer tem que ter tido uma faturação inferior a 60 mil euros no ano anterior, além de, como também foi referido durante a apresentação feita, tem que preencher um dos requisitos de crise, ou seja, tem que ter tido uma quebra abrupta de mais de 40% na sua faturação no período anterior aos 30 dias do pedido, ou então ser uma das áreas de serviços de trabalho, de produção, que tenha sido encerrada por decreto presidencial. Julgo que neste momento serão as medidas que são conhecidas, uma vez que o apoio em si ainda não está a ser concedido, só a partir de hoje, como eu referi, é que esse formulário irá estar disponível na plataforma da Segurança Social, com eventualmente, mais alguns esclarecimentos que possam vir a ser dados por parte da própria Segurança Social. Muito obrigado, Tiago. Agora tenho aqui umas questões para a doutora Filipa Leal Barreto. Passo já a ler. Para ser considerada como PME, é necessária a obtenção de alguma certificação por parte de alguma entidade pública para efeitos de obtenção de uma linha de crédito? Doutora? Obrigada, doutor André. Sim, para que se candidatar a uma linha de crédito, as PMEs têm que estar devidamente certificadas pelo IAPMEI. Desta forma, as empresas devem registar-se no site da IAPMEI e, posteriormente, proceder à certificação eletrónica na área de certificação de pequenas e médias empresas. Muito bem. Outra questão para a doutora Filipa Leal Barreto. Eu vou seguindo aqui a ordem das questões que estão a ser colocadas. Uma empresa pode candidatar-se a mais do que uma linha e dentro da mesma linha específica a mais do que uma candidatura? Sim, ambas as questões. Portanto, as empresas poderão apresentar, uma só empresa pode apresentar candidaturas a mais do que uma linha específica, desde que a sua atividade de candidatura, a sua atividade de trabalho, não é, se enquadre nas atividades nas quais abrangidas em cada linha. Relativamente a apresentar mais do que uma candidatura por linha específica, também é possível. Portanto, as empresas podem apresentar, através da mesma instituição de crédito ou de várias instituições de crédito, mais do que uma operação no âmbito de cada uma das linhas específicas. O conjunto das diversas operações não poderá ultrapassar o montante máximo de crédito definido por empresa para cada linha. Portanto, é aquele montante máximo que eu referi há pouco. Se for depende da linha de crédito, mas à partida, se for uma pequena, se for uma pequena e média empresa, não pode, só ver aqui os valores para não dar valores errados. Portanto, se tratar de uma pequena empresa, small, mid-cap e mid-cap, o montante máximo de financiamento por empresa será então 1.500.000 euros. Se tratar de uma pequena empresa, o montante máximo de financiamento já são os 500.000 euros. Se tratar de uma microempresa, o montante máximo fixa-se nos 50.000 euros. Portanto, aqui as empresas podem, de facto, candidatar-se a mais do que uma linha, fazer mais do que uma candidatura por linha específica, mas têm que ter sempre atenção que existe um montante máximo de crédito que é definido por empresa em cada linha e esse montante, sim, não poderá ser ultrapassado. Muito obrigado. Agora tenho aqui mais uma questão, uma questão por parte da senhora Cátia Gaspar para o Dr. Tiago Marques. Um colaborador que esteja em layoff, suspensão de contrato, pode ser chamado e apresentar-se no local de trabalho ou só em redução de horário? Tiago? Obrigado, André. Boa tarde. Pode, efetivamente pode. No entanto, tem que haver aqui alguns procedimentos prévios, ou seja, tem que haver uma comunicação a partir do momento em que o trabalhador que esteja com suspensão de contrato de trabalho motivado pelo layoff,
e é chamado pela entidade patronal para ir prestar trabalho, automaticamente deixa de estar em layoff. Portanto, previamente a empresa tem que comunicar à Segurança Social que aquele trabalhador em específico deixou de estar em situação de layoff, passando o trabalhador a trabalhar a 100%, a ser remunerado a 100%, com a contribuição, com as suas contribuições para a Segurança Social também a deixarem de estar isentas. Portanto, mas não há qualquer problema de chamar um determinado trabalhador, mantendo-se outros trabalhadores no regime da suspensão em layoff. Muito obrigado, Tiago. Não tenho aqui nota de momento de mais questões. Em todo o caso, se assim entenderem, podem ainda enviar e eu tratarei de dar aqui o seguimento também aos meus colegas para depois contactar os respectivos, as pessoas que estejam a enviar as questões. Eu queria só passar a palavra à minha colega, a doutora Nídia Conceição, da RSA Algarve. Obrigada, André. Da minha parte, eu gostava só de agradecer aos meus colegas que aceitaram este desafio e hoje prestar aqui todos os esclarecimentos necessários. Queria agradecer também às pessoas que assistiram, porque realmente este tipo de iniciativas sem eles não faz sentido. E queria ainda aqui mencionar que a RSA tem realmente tido nestes últimos tempos uma equipa focada em ajudar os seus clientes e parceiros, com toda a informação disponível para responder a todas as questões que possam surgir no âmbito desta situação epidemiológica em que vivemos e, essencialmente, muito importante, na preparação do vosso regresso enquanto empresários à atividade plena após o Covid. A RSA Algarve, só relembrar, tem um escritório localizado em Almacil, na Avenida 5 de Outubro, e que conta com uma equipa experiente que estará sempre ao vosso dispor e que poderão conhecer essa equipa, se assim o desejarem, numa pequena visita ao nosso site em www.rsa-lp.com. Obrigada a todos pela vossa presença. Sem vocês, nada disto seria possível. Mais uma vez. Muito obrigado, Nídia. Antes de mais, os meus agradecimentos a todos os empresários e as empresas representadas que estão aqui presentes e também espero que tenham sido de algum modo esclarecidos com a intervenção dos meus colegas. Realçar que a RSA tem uma série de conferências, webinars, webseminars preparados. Podem consultar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, na nossa página, e vão encontrar todo um leque de conferências que estão vocacionadas já para o pós-Covid e para garantir o acompanhamento e a obtenção de soluções para as empresas e para as pessoas singulares que precisem do melhor aconselhamento. Muito obrigado a todos. Vou dar por encerrado o nosso web seminar e o resto, boa tarde para todos. Muito obrigado.